seja bem-vindo. Hoje viemos até Matosinhos, que pertence ao distrito do Porto. Vamos conhecer um pouco melhor a cidade, assim como o núcleo do Sporting Clube Portugal aqui de Matosinhos. Você fique desse lado, porque este é um episódio que não vai querer perder. Quem melhor para nos dar aqui a conhecer um pouco melhor de Matosinhos que o Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos e de Lessa da Palmeira, Pedro Sousa. Olá, muito boa tarde, Pedro. Minha primeira pergunta é como é que é viver aqui em Matosinhos? É uma terra fantástica, uma terra de horizonte e mar, uma terra de arte, de design, de literatura, uma terra vocacionada e virada para o turismo, uma terra que preserva o seu património, que tem uma dinâmica cultural ímpar e por isso é uma terra fantástica para se viver, para se visitar, para onde se come um bom peixinho. Nós de facto temos essa chancela World's Best Fish, o WBF, uma chancela que foi aqui trazida pelo nosso saudoso Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, e que com o atual Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Pinheiro, tem dado essa continuidade e de facto nós somos uma cidade conhecida pelo bom peixe, pelo bom marisco e somos visitados por várias pessoas oriundas de mais diferentes pontos do nosso país e portanto eu diria que de facto a nossa cidade é uma terra extraordinária para se viver e para se visitar. E porquê esta designação de Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos e Lessa da Palmeira? É fruto de uma reforma administrativa, eu sou de facto Presidente de 2 territórios que se fundiram fruto de uma lei nacional do anterior governo e que veio fundir, no meu caso, neste caso em concreto, veio fundir a freguesia de Matosinhos com a freguesia de Lessa da Palmeira. E hoje sou então presidente desta União das Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira, uma freguesia com cerca de 65 mil habitantes, com uma extraordinária costa, com excelentes praias e com vários pontos históricos para serem visitados. Quais é que são os pontos arquitetónicos, os pontos também turísticos que as pessoas podem encontrar aqui em Matosinhos quando a vierem visitar? Em Matosinhos temos de facto a oportunidade de visitarmos uma igreja matriz de excelência, muito bonita, com uma figura de Jesus Cristo em tamanho real, também a escultura aqui bem perto da nossa marginal de Matosinhos, denominada She Moves, a mais conhecida por Anémona. Visitar também o nosso património implica forçosamente conhecer aquela que é a arquitetura de Cisa Vieira e por isso desde logo a Casa de Chá da Boa Nova, a Piscina das Marés. E eu já me encontro neste momento aqui na Igreja de Matosinhos. Para conhecermos um pouco melhor sobre esta igreja e também um bocadinho sobre todo o concelho, vai-nos acompanhar Joel Clete, que é nem mais nem menos o historiador aqui de Matosinhos. Olá, muito boa tarde, Joel. Para conhecermos um pouco melhor sobre Matosinhos, como é que nasceu aqui a cidade? Bom, é uma longa história. Temos tempo. E é uma história onde fica evidente esta ligação que sempre existiu muito forte entre Matosinhos e o mar. Afinal, estamos a falar aqui de um território voltado para o Atlântico. Tanto quanto nos permitem hoje os vestígios arqueológicos, e existem e abundantes aqui na região, há já mais de 2500 anos, na Idade do Ferro, que existia já aqui um importante porto. Ou seja, esta vocação portuária de Matosinhos, que hoje associamos ao Porto de Leixões, desde o final do século XIX, de facto já começa há mais de 2500 anos, antes ainda do domínio romano. Mas, tal qual conhecemos hoje o povoado, ele remonta de algum modo à Idade Média, quando aqui se desenvolve, junto à foz, no estuário do Rio Lessa, este povoado. É verdade que o Rio Lessa não é um grande rio,
mas durante a Idade Média foi uma via estruturante, uma espinha dorsal de um dos mais importantes territórios medievais do território português, as terras da Maia. E aqui na foz desse rio desenvolve-se então este povoado, sempre muito ligado ao mar. Claro que nós hoje associamos Matosinhos à pesca, e é verdade que sim, e desde a construção de Porto Leixões no final do século XIX, Matosinhos vai-se começar a tornar no maior porto pescatório do país, o maior porto sardinheiro do mundo, mas durante séculos as atividades ligadas ao mar eram outras. Era a construção naval, era, por exemplo, a produção de sal, havia salinas em Matosinhos até os finais do século XIX e, claro, uma terra de mariantes. Portanto, homens que andavam no mar, não tanto por andarem na pesca, mas porque andaram envolvidos nas viagens de navegação, na expansão. Alguns dos barcos da expansão foram aqui construídos, como eu dizia, a terra de construção naval, e famosos marinheiros e mariantes que por aqui passaram. Matosinhos sempre foi uma terra assim muito voltada para o mar, um importante porto, um porto de abrigo. Aqui partiu muita gente, aqui chegou muita gente. Uma das pessoas que chegou foi o Sr. Matosinhos, correto? Que é assim que nasce aqui esta igreja. Exatamente, de tanta gente que aqui aportou, de tantas influências, a mais famosa de todas, aquela que perdura há séculos, é, com efeito, esse famoso náufrago que nós hoje podemos contemplar aqui no interior desta igreja, que é o afamado Senhor de Matosinhos. Vamos vê-lo? Vamos vê-lo, sim, senhora. Quand ils sont longs les jours de pluie, quand je suis seule, quand je m'ennuie. É este o Senhor de Matosinhos. É uma imagem famosíssima, tanto quanto hoje os estudos da história da arte nos permitem, conseguimos datá-lo dos finais do século XII, início do século XIII. É mesmo uma imagem muito, muito antiga. Provavelmente a mais antiga imagem de um Cristo crucificado, em tamanho natural, obviamente, que existe no nosso país. Tem uma lenda muito curiosa. Uma lenda que em parte explica porque é que uma imagem tão antiga sobrevive tantos séculos e chega até aos nossos dias. Porque é que não foi substituída ao longo dos tempos por outros Cristos mais modernos ou que tivessem mais a ver com a época artística de cada século. Diz a lenda que esta imagem foi feita por Nicodemos. Nicodemos, que está de resto ali representado, é um dos homens que, segundo os Evangelhos, retira Cristo da cruz, o leva para o sepulcro, e que depois o envolveu no sudário, um pano onde ficou estampado a imagem de Cristo. Ora, diz a tradição que o Nicodemos tinha muito jeito para trabalhar a madeira e por isso, impressionado com tudo o que assistira e porque tinha aquela verdadeira fotografia de Cristo impressa no sudário, fez várias imagens de Cristo, só que entretanto, perseguido pelos romanos e pelos judeus, atirou as imagens todas ao mar para não tivesse nada que o indiciasse como cristão. Bom, a mais perfeita de todas as imagens, a primeira que ele tinha feito, veio por aí a vogar, não é? A flutuar, atravessou o Mediterrâneo, passou o Estreito de Gibraltar e no dia 3 de maio do ano 124, a lenda é muito precisa, 3 de maio do ano 124, ela dá aqui à praia de Matosinhos, onde é recolhida com enorme fervor religioso e fica a partir daí associada a uma série de milagres. Milagres que fazem com que hoje continuem a vir a Matosinhos milhares e milhares de pessoas. A Romaria do Centro de Matosinhos é uma das grandes romarias do Entredouro e Minho, uma das grandes romarias do nosso país, que aqui atrai números atuais. Durante os 15 dias da festa atrai cerca de 1 milhão de pessoas que vai passando por aqui. Eu já me encontro aqui no núcleo do Sporting Clube de Portugal, aqui de Matosinhos. E quem mais para estar à conversa comigo do que senão o presidente do núcleo, Carlos Monteiro. Olá, muito boa tarde, Carlos. Como é que isto tudo começou? Boa tarde. Desde já agradecer a presença do núcleo duro da Sporting TV. Dizer-vos que isto começou de uma forma praticamente espontânea.
Portanto, há 3 anos, vai fazer 3 anos, no dia 1 de novembro deste ano, que recebemos cá o Dr. Bruno Carvalho, em Leça da Palmeira. Foi uma parceria com o Solado Norte, que é a delegação do Sporting aqui no norte do país, à qual nós nos associámos. Na altura era o 24º aniversário do Solado Norte, e nasceu o movimento de Sportingistas de Matosinhos, precisamente a pensar num núcleo do Sporting em Matosinhos, na cidade de Matosinhos, que era uma lacuna que nós tínhamos em Matosinhos. Em Matosinhos, no Concelho de Matosinhos, existem muitos Sportingistas, portanto, e havia muita gente que nos perguntava o porquê de não haver um núcleo em Matosinhos. E então, quer eu, quer o José Manuel Alves, que é um dos vice-presidentes da direção atualmente, na altura criámos este movimento de Sportingistas de Matosinhos, como vocês podem verificar ali através daquele estandarte, e depois, portanto, isso foi a rampa de lançamento para a existência do núcleo. Obviamente que o tempo foi passando, houveram outras pessoas que se associaram a nós e, entretanto, o desenlace foi, portanto, aqui a abertura do núcleo, que tivemos depois também a inauguração com a presença do nosso presidente, Dr. Bruno Carvalho, no dia 4 de fevereiro. A fundação é de novembro de 2016 e cá estamos, há meia dúzia de meses, está a ter sucesso. Obviamente que os sócios têm-nos ajudado bastante e penso que temos tudo para ter sucesso no futuro. Estamos a ter sucesso presentemente e penso que o futuro está garantido. Como é que é o funcionamento aqui do vosso núcleo? O nosso núcleo atualmente funciona em dia de jogos apenas, portanto abrimos 1 hora antes dos jogos da equipa principal do Sporting e pontualmente abrimos noutras alturas em que há jogos decisivos das modalidades, seja o futsal, seja o hóquei patins, seja o handball. Sempre que há um jogo importante que envolva o Sporting, nós também pontualmente abriremos. Nesta fase é uma vez por semana nos jogos do campeonato. Não quer dizer que futuramente não venhamos a abrir mais dias da semana ou até todos os dias da semana. Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem. Isto há a questão profissional, há a questão familiar. Todos nós temos os nossos afazeres e de forma que não podemos estar aqui. Isto é por amor à camisola, é por pura carolice e obviamente que nenhum de nós é profissional. Portanto, temos as nossas vidas particulares e não podemos estar aqui. Estamos aqui a 110% quando estamos abertos. Agora, não podemos estar a 100% nem a 110% diariamente porque não é possível. Porquê que ali temos um anjo que tem uma cor diferente de todos os outros que aqui estão? É verdade, é um anjinho que está ali um bocadinho mais escuro, porque a igreja foi objeto de uma intervenção de restauro há cerca de 10 anos e foram retiradas, qual escavação arqueológica, foram-se retirando sucessivas camadas de pó, de cera, o fumo das velas que ardiam no interior da igreja, depois aquilo ficava muito escuro e as pessoas voltavam a pôr mais cera, rapidamente ganhava mais pó, portanto foram-se retiradas imensas camadas e tudo isto estava de um castanho muito, muito escuro. Portanto, foi retiradas todas essas camadas e permite hoje que o talha tenha novamente todo este brilho fabuloso, mas ficou ali uma testemunha daquele anjinho como uma testemunha de como era tudo isto antes dessa intervenção de restauro. E, de facto, o contraste é surpreendente. Humildemente, deixe-me dizer-lhe que fica muito melhor assim tudo limpo. Claro, claro que sim. E durante os trabalhos de restauro foi uma verdadeira surpresa, porque isto encontrava-se assim há décadas e décadas, há séculos, em alguns casos, e havia alguns pormenores, apesar de sabermos que esta era uma belíssima talha dourada, havia aqui pormenores que estavam de tal forma ocultos por essas camadas de pó e de sujidade, que não sabia, por exemplo, que estas cenas dos passos da paixão, policromados, isto é, com várias cores, não se imaginava que tinha várias cores, pensava-se que era tudo dourado, tal como o resto da talha. Foi também aqui uma verdadeira descoberta. E como já vai sendo hábito, quem não é bom para comer, também não é bom para trabalhar. E, portanto, nós viemos aqui até ao restaurante O Robalo para conhecer um dos pratos típicos e também provar aqui da região de Matosinhos. Quer conhecê-lo? Olha daí. E o senhor aqui da grelha do restaurante O Robalo é um grande sportinguista, é verdade, Sr. Fernando de Lisboa? Senhora, muito sportinguista há muitos anos. Olha, está aqui um calor e... Está muito calor aqui. Peixinho é que se assa aqui? Linguado, sardinhas, robalo e dourada. Neste momento estão 4 qualidades de peixe assado. Olha, e o nosso cliente habitual aqui, a Gaivota, já se foi embora. Já lhe deu 2 ou 3 bocados de sardinha. Ela vem já. Ela vindo
aterra aqui. Vou atirando, ela vem para cá. Já está habituada, dou-lhe sempre 1, 2, 3 sardinhas e ela vem sempre cair aqui. E vem até aqui à minha beirinha. Só falta dar mesmo uma mão. Olha, e grande Sportinguista, como é que você vive o Sporting, Sr. Fernando? Vivo o Sporting muito doente. Quando perde, fujo dos meus amigos, que levo muito baile dos meus amigos. A minha filha tem ali aquele cafezito que é o Xalabari. Sou obrigado, por vezes, a fugir dali, para não me chatear com amigos. Olha, diga-me uma coisa. Uma vez sozinho e fiz jura que nunca mais lá vou. Olha, No primeiro jogo, no dia da inauguração, dali das bombas Galp, estava lá o Figo, foi ver o Sporting. Ela sem bicha, se não me engano. Tínhamos empatado lá 1-1 e perdemos cá 3-0. Fui sozinho, depois tive que dormir nas bombas, porque queria desabafar com alguém e não conseguia desabafar. Não conseguia. Então fiz jura que nunca mais vou ver o Sport sozinho. Foi muito jogo. Eu tenho os bilhetes em casa dos jogos internacionais que eu fui ver o Sport. Tenho esses bilhetes todos guardados de recordação. E ainda tenho os 2 cartões, quando eu fui das inaugurações, do Manuel Fernandes, que a gente, quando ia ao bar, era com cartãozito, 5 euros cada. Um tem 3 euros e tal, e outro tem 2 euros e pouco. Ainda lá os tenho. então deixe-me cá ver se eu percebi. Quando o Sporting perde, o Sr. Fernando precisa sempre de alguém para desabafar. Não consigo, sozinho, se estiver sozinho, eu não consigo. Não consigo estar sozinho, porque vivo muito de esporte. Gosto muito de esporte, há muitos anos. Desde o primeiro, o meu amigo Fernando Festas, foi para o Sport. De Guimarães para o Sport, 82, 83. Olha, e qual é que é assim a melhor memória que o Sr. Fernando tem do Sporting? Quando fomos agora campeões, ali, aqui no Salgueiros, eu vinha de Árvore, o Mr. Mário Reis ligou-me. Ei, onde é que você está? Eu disse, Mister, olha, vou visitar a minha mãe. Vou ao Aldoar visitar a minha mãe. E então você não vai ver o Sport? Eu disse, 20 contos, Mister. É muito dinheiro. Foi 20 contos naquele dia. É muito dinheiro, eu não vou. Tu que sportinguista é você? Eu disse, Mister, eu não vou. Olha, e ele estava aqui em cima, ali numa jara. Venha aqui, vou ver um isquezinho, depois você vai à sua vida. Lá fui. Cheguei aqui à Marisqueira Majara, que é nesta rua, que é já aqui pertinho. E ele, então, baile comigo. Todos me davam um baile. Então, um sportinguista, e mais isto, e mais eu não vai. Isto é muito dinheiro. Toma lá, 2 convites. Deu-me 2 convites, o Mário Reis, Salgueiros. E eu, então, vou. Tenho o equipamento todo à Sport. Um carolas aqui com os corninhos, com os guizos. Cheguei lá, vou vender um e fico com um. Vi um amigo que é farmacêutico aqui, na farmácia. Luís, tens bilhete? Não, então vamos embora. Depois daqui fomos ali também para um restaurantezinho, que também é de Ponte Lima, mas é sportinguistas. Fizemos lá a nossa festa. Foi dos melhores momentos do esporte. E também com o Silas, com o Ajax 4-2, não foi? Com o Ajax também foi uma noite muito espetacular, que também fui para lá. Quase os jogos de esporte, antigamente ia ver só internacionais, Alvalade. E nacionais ia mais ver o Benfica e o Porto. É Lisboa, não é? Lisboa. Ok, meu meio. Espera aí, olha, estás a meter. Então pronto, meus senhores, muito obrigado. Eu agora vou lá dentro gostar um peixinho, tá bom? Então vá, até já. É uma massa que é preparada com água, sal, fermento e farinha de trigo. Depois é esticada, muito bem esticada. Esticar para ela ficar bastante fininha. Agora junta-se o peixinho. Na barriga pode-se pôr cebola, limão, alho picado e um bocadinho de sal. Depois é enrolar o peixinho. Um bocadinho de farinha triga.
na travessinha, prontinho para ir ao forno. Pôr no forno, ir ao forno, depois de ir ao forno, 1 horinha, é aguardar que ele largue esta água. E agora sim, já de barriga cheia, vamos conhecer um pouco melhor o restaurante O Robalo. Para estar à conversa comigo tenho nem mais nem menos que o proprietário do restaurante, Joaquim Magalhães. Olá, boa tarde, Joaquim. Boa tarde. E a primeira pergunta, como é que nasceu este negócio? Este negócio começou, no fundo, numa brincadeira e, no fundo, um sonho que a gente tinha também em abrir o nosso próprio espaço. Isto era um espaço com 4 mesas. Há 4 anos atrás, abrimos no dia 18 de maio de 2013 e foi crescendo com o volume de clientes, com a qualidade que a gente temos apresentado todos os dias à mesa e com a ajuda de toda a gente, dos clientes, amigos, recomendam e foi crescendo o Robalo, que hoje é o Robalo mesmo. Olha, diga-me uma coisa, aqui neste restaurante os únicos pratos que vocês servem são de peixe, certo? Para quem quer cá vir? Exclusivamente só de peixe. Temos um bife, mas raramente temos bife. Normalmente eu costumo dizer que o talho está fechado. É só mesmo simplesmente peixe. E peixe fresco, certo? Aqui. Sempre o peixe fresco. Se acabar o almoço, vem à tarde, mas sempre fresco. Sempre. E agora, conta aqui um bocadinho a Matosinhos. Como é que é para si aqui viver em Matosinhos? Matosinhos, eu não sou de Matosinhos, eu sou transmontano. Vim para Matosinhos com 11 anos e fui ficando. Apaixonei-me por esta cidade, que é uma cidade de mar, pescadores, de gente humilde, de gente de trabalho e eu fui-me habituando também a essas pessoas e essas pessoas foram-se habituando a mim e eu cá estou há 32 anos. E para quem quer aqui passar no seu restaurante, para além do maravilhoso robalo no pão que nós experimentámos, que outros pratos é que vocês aqui também têm? Temos todo tipo de peixe na brasa, demos mais atenção, ou digamos entre aspas, ao robalo ao pão, pouca gente conhece esse prato. Depois temos mariscos, toda a variedade de marisco, depende do cliente chegar aqui e pedir, a gente tentamos sempre ter da melhor qualidade, da melhor frescura que pode haver. Sportingista do Norte, quer dizer, tem mesmo a raça do leão e, portanto, vive isto de uma forma muito intensa, portanto, e obviamente estamos à distância, agora com as novas estradas, há uns anos a esta parte, portanto, o trajeto encurtou, como digamos assim, é mais fácil ir a Lisboa, mas mesmo assim são 700 km, 350 para cada lado, gasolina ou gasóleo, portagens, portanto, não é fácil. Portanto, há pessoas que gostariam de estar de 15 em 15 dias em Alvalade, há pessoas que conseguem lá estar de 15 em 15 dias, outras não,
porque obviamente que isto, no fim do mês, na carteira as pessoas ressentem-se, não é? E não podem, como gostariam, de estar presentes todos os 15 dias em Alvalade. Mas vai muita gente do Norte e vivemos intensamente o clube. No dia-a-dia, mesmo sem o núcleo estar aberto, no nosso trabalho com os colegas, no café, com amigos. Portanto, o Sporting é defendido por todos nós com unhas e dentes, não pode ser de outra forma. E o Presidente, como é que você vive o Sporting? Intensamente. Às vezes, como Presidente, tenho que me resguardar um bocadinho. Fui criticado por algumas pessoas quando me dirigi ao aeroporto Francisco Sá Carneiro na vinda da equipa de Chaves para se dirigir para Lisboa. Aproveito esta oportunidade para dizer a todos os sócios do núcleo do Sporting de Matosinhos e aos sportinguistas em geral que eu me dirigi ao aeroporto Francisco Sá Carneiro única e exclusivamente como sócio do Sporting e adepto do Sporting e não como Presidente do núcleo. Obviamente que o feedback foi muito positivo a nível nacional. Obviamente que há sempre uma ou outra pessoa, seja de Matosinhos ou fora de Matosinhos, que não gostou, mas pronto, eu tenho que compreender isso, tenho que respeitar. Portanto, eu fiz aquilo, não pensei que também que iria ter o impacto que teve. Estávamos lá meia dúzia de sportinguistas, mas quer dizer, eu não senti-me revoltado. Portanto, fui as duas vezes a Chaves, quer para o campeonato, quer para a taça, e não gostei do que vi, e portanto, isto mexe muito comigo, e portanto, eu sou uma pessoa intempestiva, digamos assim, e gosto de demonstrar o sportinguismo, vivo o Sporting ao máximo, e tem que ser assim, e nós temos que ser exigentes, como diz o nosso Presidente, e bem, nós temos que ser exigentes. Presidente, e como é que é uma pessoa do Norte ser do Sporting? Como é que é? Não é fácil como deve calcular. Eu já tenho 50 anos, a caminho dos 51, infelizmente poucas vezes vi o Sporting campeão nacional e obviamente ter aqui um rival ao lado que durante vários anos, durante 2 décadas no mínimo, liderou o panorama nacional futebolístico, digamos assim, não é fácil. E principalmente para as crianças, que é uma coisa da qual eu me orgulho muito mesmo, é que nós temos, quer em Matosinhos, quer fora de Matosinhos, eu percorro vários estádios a nível nacional e internacional e eu vejo muitas crianças que são do Sporting, com 7, 8, 4, 5, 9, 10, que ainda não viram um Sporting campeão e são sportinguistas. Isso, eu tenho vontade de chorar quando os vejo. Aquilo marca-me bastante e fico com sentimento, inclusive eu tenho um filho que tem 9 anos, vai fazer 10, ainda não viu o Sporting campeão, mas é sportinguista, era o único sportinguista que existia na turma, teve a felicidade de ter uma professora da primária que era sportinguista, ele teve 4 anos e ninguém lhe conseguiu dar a volta, é sportinguista, convicto e nunca vai mudar, tenho a certeza absoluta disso. E isso para mim é uma alegria imensa, não só pelo meu filho, mas como por todas as crianças que eu vejo que são do Sporting. São do Sporting, gostam do Sporting, vestem a camisola, metem o cascolo, vão ver o Sporting Alvalade, fora de Alvalade, é um orgulho enorme. Para um clube que, infelizmente, portanto, ganha nas modalidades, tem N títulos, somos um clube ecletista, com várias modalidades, com muitos títulos, mas o futebol, quer queiramos, quer não, é a mola. E as pessoas escolhem as equipas que ganham através do futebol. São dos nossos rivais ou do Sporting, normalmente porque ganham. E o Sporting não ganhando, tem uma massa humana tremenda, temos uma massa associativa tremenda, vamos para todo lado atrás do Sporting, não são só os matosinhenses, é a nível nacional, mesmo a época passada, infelizmente, a lutar para o 3º lugar, já o segundo estava fora de questão praticamente, o campeonato também, e pronto, e nós íamos a qualquer estádio e sempre sportinguistas, a apoiar a equipa nos bons e nos maus momentos.
tenho novamente o historiador Joel Cleto, agora para falarmos acerca um bocadinho da Casa de Chá aqui da Boa Nova, que é um restaurante da autoria de Cisa Vieira com quase já mais de 60 anos. Estou certo, Joel? É verdade, e é isso que o torna de facto um projeto verdadeiramente surpreendente, porque estamos a falar, quem olha para este edifício e não sabe da sua história, se dissermos que foi construído há poucos anos, poderiam acreditar, e no entanto, estamos a falar de algo que foi projetado em 1958, de facto me dizias, há quase 60 anos. A inauguração foi alguns anos depois, foi em 1963, mas aqui podemos ver de facto a genialidade do então muito jovem arquiteto Cisa Vieira. Ele tinha acabado o curso há pouco tempo. Importa dizer que Álvaro Cisa Vieira é natural de Matosinhos. E é aqui em Matosinhos que nós encontramos as suas primeiras obras e que o irão lançar, incluindo obviamente aqui a Casa de Chá da Boa Nova, que importa dizer que não lhe foi encomendada. Nessa altura, em 58, Cisa está a terminar o curso e está a estagiar no gabinete de um dos seus professores, outro homem de referência absoluta na Escola de Arquitetura do Porto, que é o arquiteto Fernando Távora. E é fruto desta colaboração com Távora, e é a Távora que a Câmara de Matosinhos tinha encomendado a construção aqui na Boa Nova de uma casa de chá, e portanto resulta aqui desta ligação inicial entre Távora e Cisa, começarem a trabalhar em conjunto, mas depois Távora reconhece que as propostas e o projeto do seu antigo aluno são de facto melhores que o seu próprio projeto, e acaba por lhe entregar o projeto e ensinar-se a Casa de Chá, com uma implantação surpreendente. Nós estamos a 2 metros acima da superfície das águas do mar e, como devem imaginar, não raras vezes, nomeadamente no inverno, o mar está ali a tocar na Casa de Chá, com umas linhas completamente modernas, contemporâneas, e há 60 anos é de facto uma pedrada no charco na arquitetura portuguesa, e é por isso que a Casa de Chá está classificada como monumento nacional, dada a sua importância para a história da arquitetura contemporânea em Portugal e não só. E de que forma é que esta Casa de Chá vem dinamizar também aqui o turismo em Matosinhos? Sim, claro, porque a marca Cisa Vieira é hoje, há pouco eu dizia, as primeiras obras de Cisa encontram-se na sua terra natal, em Matosinhos e Lessa, e Cisa é hoje um motivo de atratividade. Muitos turistas nacionais e estrangeiros vêm a Matosinhos de propósito para verem as obras pioneiras de Cisa Vieira. Além do mais, estamos aqui perante, de facto, um cenário único. Aqui este cabo, esta zona da Boa Nova é belíssima, esta forte ligação com o mar. E, aliás, a Câmara Municipal de Matosinhos, muito recentemente, concessionou a Casa de Chá a um dos grandes chefes nacionais e, aliás, de onde resultou muito rapidamente esta ligação de grande qualidade da arquitetura, da paisagem, com um chefe conceituado, resultou muito recentemente na atribuição de uma estrela Michelin à Casa de Chá da Boa Nova. De que forma é que aqui o Concelho de Matosinhos está dinamizado a nível turístico? Nós temos tido aqui, graças ao Terminal de Cruzeiros, outra peça fantástica do ponto de vista arquitetónico, temos tido aqui uma preocupação para atrair os turistas, para se fixarem aqui, para passarem cá uma boa parte do seu tempo. Nós não podemos concorrer naturalmente com a cidade do Porto, mas podemos ser aqui, como diria o nosso Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, podemos ser o Porto do Porto, podemos ser a sala de jantar da cidade do Porto. E a verdade é que nós aqui em Matosinhos e Lessa da Palmeira temos excelentes restaurantes, bons hotéis e, como digo, uma dinâmica cultural ímpar. E isto faz com que na parte do turismo nós consigamos atrair aqui as pessoas, que elas se sintam bem na nossa cidade. Temos, como digo, bons hotéis e isso faz com que as pessoas se sintam bem na nossa terra e, de facto, a nossa estratégia M²C, mar, movimento e cultura, faz com que esta dinâmica entre aquela que é a preservação do património, a aposta clara no apoio à própria restauração e também a dinâmica cultural, este triângulo, digamos assim, é a grande aposta de futuro. Matosinhos e Lessa da Palmeira têm naturalmente que respeitar a sua história, o seu passado, a sua identidade, ligada aos nossos pescadores, ligada ao mar e, neste caso em concreto, hoje, nos dias de hoje e para o futuro, ir um pouco mais além, com esta visão direcionada e vocacionada para o design, para a arquitetura, para o surf, para a vela,
e naturalmente para o nosso património sendo preservado para poder ser visitado. Presidente, para fecharmos aqui Matosinhos, se o pudesse definir em 2 palavras, seriam? É uma terra fantástica. Acho que de facto nós temos esta felicidade de termos uma orla costeira extraordinária, com uma grande intervenção que houve por parte da Câmara Municipal naquela que é a preservação da própria orla, mas também na construção de passadiços onde todos nós podemos caminhar e desfrutar de um belíssimo pôr do sol. Nós temos o melhor pôr do sol a nível nacional. Temos, de facto, a felicidade e o privilégio de contarmos com notáveis arquitetos, com notáveis artistas, com jovens bandas que são reconhecidas a nível internacional. E temos o melhor peixinho do mundo e por isso temos tudo para ser de facto essa terra fantástica. Por isso eu diria que a nossa cidade é de facto uma terra fantástica. A viver em Matosinhos ou em Leça da Palmeira, que é o caso, é único. Já estive em muitos países, em muitas cidades do mundo, mas quando lá chego, a primeira vontade que eu tenho é de regressar a casa. Pá, não consigo perceber porquê. Aqui em Matosinhos. Amo a minha terra, Matosinhos. Sim, adoro viver aqui. Viver em Matosinhos, para mim, Matosinhos viu-me nascer há 68 anos. Sou natural. Andei aqui na escola da refinaria, em frente ao núcleo do Sporting Clube de Matosinhos. Minha escola foi aí. Não tenho estudos, não tenho dom de palavra. Tenho 2 amores. A minha família e o Sporting Clube Portugal. Bom, Matosinhos é uma cidade muito boa, perto do mar, cheira a maresia, as pessoas são boas, come-se muito bem e, portanto, viver aqui em Matosinhos é uma paixão. Eu sou matosinhense, nascida e criada. Matosinhos, para mim, é uma cidade de eleição. É top. É a minha gente, é os meus costumes, é o meu lugar. Matosinhos é... além de tudo. Matosinhos é uma terra especial. Matosinhos é uma terra de horizonte e mar, de pessoas fantásticas, de pessoas que inicialmente vieram do mar, ligadas ao mar e que trabalharam no mar, e, portanto, pessoas com um coração fabuloso e que faz com que esta terra seja das melhores terras para se morar. Excursões a Alvalade, Presidente, costumam organizar? Sim, temos organizado, embora tenhamos poucos meses de vida, digamos assim, temos organizado, temos colaborado com o Sporting Clube Portugal no Comboio Verde, ainda agora muito recentemente colaboramos com o Sporting Clube Portugal, foi uma organização do Sporting Clube Portugal que foi um Comboio Verde versão autocarro, nós colaboramos nessa excursão, portanto, e fomos bastante, alguns aqui de Matosinhos, portanto, foram vários núcleos aqui do Norte que se deslocaram a Alvalade para ver o jogo de apresentação, portanto, e estamos sempre disponíveis e sempre que somos solicitados para fazer a excursão a Alvalade, seja no Comboio Verde, seja organizado por nós em termos de autocarro, vamos, já fizemos contra o Real Madrid, fizemos no jogo dos núcleos e, portanto, iremos fazer futuramente mais vezes. Obviamente que é preciso as vitórias ajudam, não é? Porque quando se ganha, o entusiasmo é maior e as pessoas, por muitas dificuldades que tenham, arranjam sempre forma de acompanhar o Sporting. Se as vitórias não surgem, obviamente que há um retraimento maior. Temos assistido nos vários estádios sempre bem compostos, de sportinguistas quer a correr bem, quer a correr mal, mas obviamente com as vitórias, os estádios estão seguramente muito mais bem compostos do que se as coisas não correrem menos bem. Mas isso é normal e isso acontece com todos os clubes. Obviamente com o Sporting nota-se menos a diferença. O Sporting, mesmo quando não ganha, as pessoas amam o Sporting e acompanham o Sporting. Este farol, segundo já me confidenciou, Joel, é o segundo maior aqui em Portugal em termos de altura, certo? Certo, só é batido em altura pelo de Aveiro, que é o mais alto, mas este está ali a
pouca distância, né? E portanto tem esse estatuto de ser o segundo mais alto da costa portuguesa. Ele foi inaugurado em 1927 e é na época uma estrutura crucial aqui para o norte e para toda a costa portuguesa. Porque esta costa belíssima, esta costa, no entanto, muito rochosa, entre a foz do Rio Douro, no Porto, e a foz do Rio Ave, em Vila do Conde, esta costa era conhecida como a Costa Negra. A Costa Negra, não só porque tinha poucos equipamentos semafóricos de faróis, não é? E os que tinham claramente não respondiam às necessidades, e também porque, por isso mesmo, por estar, enfim, com poucos faróis e por ser uma costa muito, muito perigosa, por causa de todo este mundo rochoso, os leixões são rochedos que estão ao largo e muitas vezes vêm-se, outras vezes não se vêem, porque basta a maré estar alta e eles ficam ali a poucos centímetros da superfície das águas e quem não conhece a costa pode achar que é tudo facilidade e depois acaba por naufragar. É uma costa repleta de naufrágios, séculos e séculos de grandes e terríveis naufrágios e por isso também era conhecido Costa Negra. Negra por não haver muitos faróis e negra de luto, por ser uma costa, enfim, associada a terríveis naufrágios. E por isso, em 1927, a construção deste farol veio permitir uma outra segurança para a navegabilidade aqui da costa. E por isso, para lá de ser muito alto, tem essa importância de ter sido crucial para a segurança aqui da região. Estamos agora noutra das obras emblemáticas aqui de Matosinhos, também da autoria de Cisa Vieira, que são as Piscinas das Marés, tal como a Casa de Chá da Boa Nova, também uma obra muito antiga, certo, Joel? Sim, é verdade. Aliás, o projeto da Piscina das Marés ainda está a ser construído o Salão de Chá. Acabará a ser inaugurado posteriormente, ou seja, em 1966. Estamos a falar, no entanto, de uma piscina e de uma obra já com mais de 50 anos e uma vez mais que nos surpreende pela modernidade. E agora imaginamos há 5 décadas atrás, de facto, outra pedrada no charco que o então jovem arquiteto Cisa Vieira lança no panorama da arquitetura portuguesa. É curioso que nós aqui no Concelho de Matosinhos temos uma outra piscina de Cisa Vieira, também feita mais ou menos nessa altura, até um pouquinho antes, em 1961, no interior de um parque público da cidade, que é a Quinta da Conceição. Mas numa e noutra, e aqui isso é evidente, vemos também aquela que é uma das grandes características da arquitetura de Cisa, que é esta sua preocupação em fazer diluir as estruturas na paisagem. E isto aqui é evidente, porque esta piscina, que é uma piscina com água do mar, tratada, evidentemente, mas é água salgada, mas que vai aproveitar nos seus limites os próprios rochedos aqui da praia, portanto, integrando as estruturas no meio dos rochedos. E depois também todos os balneários, enfim, todo o equipamento de apoio está também aqui, de algum modo, disseminado e vai-se confundindo com o próprio relevo natural. E é, por isso, outra das grandes obras do Cisa. E que vem também reforçar esta grande vocação de Matosinhos e Lessa da Palmeira como um espaço de lazer. Porque é verdade, temos estes equipamentos desde a década de 60 do século XX, mas a vocação de lazer e a vocação balnear de Matosinhos e Lessa é muito antiga. Nos finais do século XIX, por exemplo, aqui Lessa da Palmeira cresce de um modo muito significativo, fruto de uma certa aristocracia e burguesia do Porto e da região norte, que vem a banhos a Matosinhos e Lessa. Curiosamente, num primeiro momento, não são ainda os banhos no mar, porque os banhos do mar são muito frios. Isso só os ingleses é que se aventuravam a banhos no mar. Os portugueses vinham a banhos no rio Lessa. Ainda não temos o Porto de Leixões e, portanto, o rio Lessa ainda corria calmo, despoluído entre Matosinhos e Lessa e o seu estuário de águas muito tépidas eram muito convidativas para a prática balnear e por isso é que Matosinhos e Lessa, nesses finais do século XIX, se tornam um espaço de referência de lazer. E não deixa de ser também interessante que é estas características de Matosinhos e de Lessa como um espaço balnear e um espaço de lazer da aristocracia da região, que acaba também por fazer com que seja um povoado que está muito ligado às origens do desporto no nosso país e particularmente aqui no Norte. Porque isto do desporto ser, como é hoje, um fenómeno
transversal, popular, democrático, não era bem assim nos finais do século XIX. A origem do desporto moderno está muito ligado a uma elite social, não é só a elite é que praticava desporto, o desporto moderno que surge em Inglaterra. Os gentlemen é que são os sportsmen, os senhores é que são os desportistas, não é? Isto depois da democratização do desporto é uma coisa, um fenómeno já do século XX. E é esta elite do Porto e da região norte, que vinha a banhos a Matosinhos e a Lessa, que vai também introduzindo a prática desportiva, porque são eles que praticam o desporto. O campeonato de basquetebol em 1982, acho que foi o último que se ganhou em Alvalade, no antigo pavilhão, e eu estive lá a assistir, que eu fiz o serviço militar em Lisboa. Foi delicioso ver aquela... Porque eu fui jogador de basquete e fui árbitro também, e tenho alguma afinidade a essa modalidade. E os campeonatos de futebol, que eu já assisti a várias vitórias de Sporting no futebol. Ver jogar o Iazalde, grande jogador, o Manuel Fernandes, o Jordão, portanto, temos sempre boas memórias. No handball, o Brito, que foi um ícone do handball do Sporting, do hóquei patins, lembro perfeitamente dos 5 jogadores do Livramento, do Rendeiro, do Sobrinho, do Xana, que faziam parte da seleção nacional, foram para além de campeões do mundo, foram campeões europeus e pelo Sporting e campeões nacionais várias vezes. A melhor memória foi o jogo que o Sporting eliminou. Isto, o antigamente, porque eu já tenho 68, o Manchester, e fomos vencedores da Taça das Taças. Primeiro, a alegria que o meu filho me deu em ser sportinguista, e essa memória que fica para a minha vida. E a segunda é sempre que o Sporting entra em campo, essa é a melhor alegria que me pode dar, e portanto muitas mais alegrias bem para a frente, porque o Sporting vai continuar e vai estar sempre no meu coração. Do Pérez, do Vítor Damas, eu cheguei a ver o Vítor Damas a jogar aqui em Lessa, numa Taça de Portugal, num jogo da Taça de Portugal contra o Lessa. Foi delicioso ver o Vítor Damas, que era um sonho que eu queria ver o Damas, e o Damas jogou aqui, foi fabuloso. Olha, sou do tempo que há 2 anos estávamos a perder com o Braga para a Taça de Portugal, e eu fui de avião daqui de Matosinhos para Lisboa para ver o jogo em Alvalade, junto dos nossos sócios, e para fazer a festa. Presidente, e a melhor memória ou uma das melhores memórias que você tenha do Sporting? Eu tenho várias memórias, mas talvez a que me marcou mais foi quando fomos campeões com o Inácio. Porque foi ao fim de 17 anos, se a memória não me atraiçoa, 17, 18 anos, e portanto aquela vitória em Vidal Pinheiro, no antigo Vidal Pinheiro, no Campo Salgueiros, em que o falecido presidente Linhares, também se a memória não me atraiçoa, colocou os bilhetes a 100 contos, a 150 contos. Eu, precisamente por esse preço, não fui ver o jogo ao Vidal Pinheiro, vi o jogo em casa, muito perto de Vidal Pinheiro, na altura, e mal acabou o jogo, foi para Vidal Pinheiro, para a festa, foi uma grande alegria. Olha, vamos agora passar aqui um bocadinho para Matosinhos. Como é que é para si viver aqui em Matosinhos? Viver em Matosinhos, eu sou natural de Lessa da Palmeira, nasci na casa onde a minha mãe ainda hoje habita, felizmente. É uma grande alegria, estamos perto do mar, vocês tiveram a oportunidade de conhecer Matosinhos, temos gente hospitaleira, como vocês puderam comprovar, pessoas muito afáveis, e depois temos uma gastronomia excelente, umas excelentes praias, monumentos excelentes, a Casa de Chá da Boa Nova de Lessa da Palmeira, que vocês tiveram o privilégio de conhecer hoje, guiados pelo Dr. Joel Cleto, a quem eu publicamente agradeço a disponibilidade dele, que num dia de férias se mostrou solidário connosco, portanto, com o núcleo do Sporting de Matosinhos. Portanto, agradecer ao Dr. Joel Cleto toda a disponibilidade deles. Tivemos na Piscina das Marés, como vocês também tiveram o privilégio de lá estar presente. Portanto, são 2 obras emblemáticas de Matosinhos, 2 projetos do arquiteto Cisa Vieira, que é um nome conhecido internacionalmente, um grande arquiteto. Depois temos aqui o terminal de cruzeiros, que está aqui a 2 passos do núcleo, temos aqui uma praia fantástica em Matosinhos, temos praias fantásticas Lessa da Palmeira, portanto temos uma costa riquíssima. Matosinhos e Lessa da Palmeira
espetacular. Não é por acaso que há uma música dos Expensive Soul que diz que Leça da Palmeira é a terra mais bonita de Portugal. E para mim é, porque eu sou natural de lá. Joel, na sua opinião, que visão é esta de Cisa Vieira que transforma estas duas obras, neste caso a sala de chá da Boa Nova e aqui as Piscinas das Marés, numa atração turística enorme aqui para Matosinhos? Pois tem a ver exatamente com essa enorme visão e esse aspecto pioneiro do Cisa, porque hoje ainda nos surpreendemos a olhar para uma piscina ou para o salão de chá, mas temos que pensar que estamos perante obras que têm 60 e 50 anos e, portanto, na altura é de facto uma visão de pioneiro. E o Cisa consegue, enfim, tem obviamente muito de seu, como é evidente, mas ao mesmo tempo o Cisa consegue-nos fundir uma série de grandes correntes e de grandes pensadores e criadores da arquitetura do século XX, que nesses meados do século passado, o Cisa consegue cruzá-los e sintetizá-los de uma forma brilhante e sempre muito com esta preocupação de integrar, de linhas simples. Como diz um amigo meu arquiteto, fácil é fazer complicado, difícil é fazer simples. E é isso que o Cisa faz. O Cisa faz linhas muito simples, mas isso é muito difícil. Presidente, eu não sei se é a melhor terra de Portugal, mas certamente, na minha humilde opinião, como fomos recebidos hoje, é das melhores terras de Portugal. E também sei que agora, antes de finalizarmos, quer fazer mais uns agradecimentos, certo? Sim, queria aproveitar a oportunidade que me dão para agradecer à Câmara Municipal de Matosinhos, agradecer à Matosinhos Sport, agradecer ao restaurante Robalo, que hoje nos recebeu de uma forma super simpática, fomos muito bem recebidos, muito bem tratados. Queria agradecer, já tive a oportunidade de agradecer ao Dr. Joel Cleto, como é óbvio, mas volto a repetir a amabilidade que ele teve para connosco. Queria agradecer à PDL por nos facultar a visita ao terminal de cruzeiros, agradecer à Casa da Arquitetura pela possibilidade que nos deu de, portanto, visitarmos a Casa de Chá da Boa Nova. É o espírito que se vive aqui. É uma família que se une, que transmite a energia de sermos sportinguistas e de amarmos este clube, que é um clube diferente. Ser sportinguista não é ser um adepto de um clube que tem uma equipa de futebol. É muito mais do que isso. Ser sportinguista é ser adepto de uma instituição. Porque eu não consigo ver os jogos de futebol em diferido, porque as televisões transmitem os jogos em diferido. E eu tenho que estar a ouvir o relato. Tenho que pôr os auscultadores e ouvir a rádio. E quando é gol do Sporting eu manifesto-me imediatamente. E só passado para 3 ou 4 segundos é que isso passa na televisão. E então quando isso acontece a malta fica furiosa comigo porque eu tirei-lhes o encanto do gol do Sporting. O mais engraçado é nós estarmos aqui todos a ver um jogo de futebol. Homens, mulheres, crianças, qualquer idade. E estamos todos unidos por uma causa, que é o nosso amor. Curiosidades são bastantes, principalmente quando, como dizia a Antónia, também quando nos reunimos aqui. É muito engraçado ver o grande número de crianças. Eu tenho o meu filho que tem 18 anos, quando nasceu, o Sporting, ele tinha 3 anos quando o Sporting foi campeão, portanto não se lembra de ver o Sporting campeão, e é um doente pelo Sporting. Nós temos muitas crianças, muitos jovens, que são fanáticos pelo Sporting. Presidente, última questão, agora um bocadinho virada para o desporto e para os sportinguistas. Qual é que é a importância para os sportinguistas da existência de um núcleo do Sporting Clube Portugal aqui em Matosinhos? É muito importante. Nós temos uma forte aposta por parte do município e da Junta da Freguesia naquilo que é a formação desportiva, naquilo que é o apoio ao associativismo nesta vertente do desporto. E por isso os núcleos, e designadamente o núcleo do Sporting, aqui na nossa terra, na nossa cidade, na nossa freguesia, é muito importante para que todos aqueles que naturalmente se identificam com o Sporting, um dos maiores clubes de Portugal,
tenham também um ponto de referência onde se possam reunir, encontrar, assistir aos jogos de futebol e, acima de tudo, onde a família sportinguista tem então essa referência na nossa cidade, e é um orgulho para nós, enquanto cidade de Matosinhos, Leça da Palmeira, poder contar com uma casa do Sporting, um clube com a sua dimensão, com a sua importância ao nível formativo, e como nós temos de facto essa prioridade na formação, naturalmente só temos é que estar muito orgulhosos e honrados por contar com uma casa do Sporting aqui na nossa terra. Presidente, agora antes de acabarmos, eu tenho aqui uma lembrança que é da minha parte e de toda a equipa da Sporting TV, que lá está em Carnaxide. É uma lembrança do Núcleo Duro, que cá estivemos para si, está bom? Muito obrigado. Agradecer-lhe imenso. Em meu nome pessoal e do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Matosinhos, agradecemos a vossa simpática lembrança. Nós também temos aqui uma pequena lembrança para oferecer ao Núcleo Duro da Sporting TV, se me der licença só. Claro. É um magnífico cascol. É o nosso cascol, é a imagem de marca do Núcleo do Sporting Clube de Matosinhos, é o nosso primeiro cascol, depois disso fizemos um segundo. Portanto, isto é oferta para a Sporting TV, para o Núcleo Duro. Agradecer a vossa simpática presença, desejar ao Rui e ao Guilherme as maiores felicidades profissionais e pessoais, e desejar também os maiores sucessos para o Núcleo Duro. Então tem aqui a nossa lembrança, o cascol é para mim. Exatamente, eu já ia ficar com ele porque eu gosto muito do cascol. Está bom, Presidente. Muito obrigado. Foi um gosto enorme ter estado aqui consigo. E é como vê, é em festa que nós terminamos o programa aqui do Núcleo Duro. Até para a semana.